Olá, amigos do universo, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é a nossa conversa no primeiro dia útil de 2023. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez e eu quero fazer uma pergunta para vocês hoje, nesse primeiro dia do ano. Eu coloquei lá nos meus stories hoje que você e o Pelé têm uma coisa em comum. E perguntei se você sabia o que era. Você sabe o que você tem em comum com o Pelé? Um jogador de futebol tão famoso, que está sendo reverenciado por todos os países do mundo e aqui no Brasil principalmente, sendo exaltado todo o talento, todos os feitos que ele fez. Sabe o que você tem em comum com o Pelé? É um legado. Qualquer que seja o legado que você vai deixar na sua vida, ele também deixou o dele. Então, nós todos temos um legado em comum para deixar para o mundo. Legado, o que é? É aquilo que durante toda a sua trajetória de vida você construiu, você fez, você se empenhou por conseguir. Você transformou na vida de alguém alguma coisa que fará você ser lembrado por aquilo que você fez, por aquilo que você deu, o seu tempo, o seu esforço, o seu conhecimento para construir e para deixar para o mundo. Todos nós deixaremos o nosso legado, qualquer que seja ele, super importante ou não tão relevante. Mas hoje, no primeiro dia de 2023, eu quis falar desse tema com você e falei também da importância, você vai ver lá, está publicado na minha timeline, sobre aliança. Que aliança você quer fazer com 2023? Qual é o legado que você quer deixar? Que mesmo que você não tenha se importado tanto com ele, você pode construir a partir de hoje. Isso é o mais importante para você pensar. A vida é sempre hoje. Tudo acontece na nossa vida, de importante, de relevante, hoje. Eu falo sempre que uma vez me perguntaram se eu tivesse que selecionar as 3 coisas mais importantes que eu tinha aprendido na vida, até aquela data que me foi feita essa pergunta, e essa eu ainda conservo até hoje, qual seria a importância maior que eu teria para citar? E eu sempre lembro que é a infelicidade das pessoas estar ligada a elas não conseguirem viver no tempo real da vida. Por mais óbvio que isso possa parecer, não é o que as pessoas praticam no seu dia a dia. Muitas vezes, toda a depressão que existe nas pessoas está ligada a ela viver no passado, presa a muitas coisas do passado, presa a coisas que não existem mais. E a ansiedade também está ligada a coisas que estão no futuro, um tempo que ainda não existe. O passado não existe mais, o futuro ainda não existe. O presente tem esse nome, gente, porque qualquer que seja o seu presente, aqui atrás de mim até tem alguns de Natal ainda, você prepara da melhor forma que você quer e consegue um presente para dar para alguém. E a vida nos dá um presente todos os dias. Esse presente são 24 horas únicas que nós temos para administrar do jeito que a gente quer e consegue. Então, eu hoje escolhi esse tema legado para falar com vocês no primeiro dia útil de 2023, reforçado pelo tema aliança, porque eu considero que são 2 coisas muito importantes. Eu perguntei lá no meu Instagram hoje para vocês se vocês sabem o significado da aliança.
Aliança geralmente é uma peça feita de ouro, de outros metais também, mas o ouro é um metal nobre. Então se escolhe um dos metais mais nobres para esse símbolo que a gente usa quando tem ideias em comum com outras pessoas. Então a gente geralmente usa uma aliança. A aliança é redonda e não tem emendas. Ela é como se não tivesse início nem fim, como se fosse um tratado único, onde esse círculo envolve todas as coisas que você combinou e acertou com alguém, com uma outra pessoa, com algum trato, para celebrar na sua vida uma união. Fazer uma aliança significa estar de comum acordo com alguma coisa, com alguém. E nós vamos conviver 365 dias da nossa vida durante 24 horas por dia com 2023. O nosso ano novo não tem condição de nos trazer nada que nós não sejamos capazes de construir. Então, aquilo que você deseja na sua vida em 2023 depende só e unicamente de você construir, de você fazer uma boa aliança com esse ano novo que está chegando na sua vida, com 2023. Você vai conviver com 2023 365 dias, 24 horas por dia. Então, que aliança você quer fazer com esse ano novo? Que legado você quer começar a construir para o seu futuro nesse ano que está começando agora, que está novinho ainda, que está bebê? Estamos hoje no dia 2 de janeiro de 2023. Hoje é segunda-feira, o primeiro dia da semana, o primeiro dia útil desse ano. Nós podemos começar hoje a construir um bom legado para a nossa vida. Quando eu converso com algumas pessoas que já fizeram mentoria comigo, já participaram dos meus processos de coach, e elas de alguma forma me agradecem ou exaltam toda a alegria de tudo que foi modificado para melhor na vida delas, isso não me deixa vaidosa, não. Me deixa agradecida. Agradecida por ter passado na vida de uma pessoa e conseguido fazer diferença na vida dela para tudo de bom que ela vai ter, que vai ser o legado dela. Essa é uma missão, um propósito que move a minha vida, que move os meus dias, que faz com que eu saia da cama de manhã feliz, sempre com vontade de fazer a diferença hoje. Eu queria falar com vocês, eu adoro vir aqui conversar com vocês, não sei quantos estão do outro lado sempre me ouvindo e quantos vão assistir depois. Quero deixar um beijo aqui, estou vendo algumas pessoas, a Kátia, que é uma pessoa que eu amo, e é uma artista talentosíssima, tem obras lindíssimas. Ela tá aí, ó, o Instagram dela tá aí, artista.Kátia Brasileiro. Entra lá para ver que quadros maravilhosos que ela faz. O Kleber Dias, o Daniel, o Ale Monteiro. Tem uma série de pessoas que aparecem aqui para mim, outras que não dá para ver, que tem que correr ali no timeline. Mas para cada um de vocês, eu quero dizer o seguinte: nós temos o propósito aqui nesse nosso espaço do Universo SG de levar até você alguma ampliação de consciência para as coisas que podem ser modificadas na sua vida. Eu hoje quero mencionar para vocês algumas histórias de pessoas que estão construindo um legado que eu admiro, que eu acho sensacional e que aparece um pouquinho a cada dia. São as histórias que vão sendo construídas no passo a passo. É o que eu sempre falo para vocês. Eu tenho um canal do YouTube, né, o Universo SG. Você vai me deixar muito feliz se inscrever lá e ver os vídeos com os recados interessantes que eu deixo lá para vocês.
O primeiro vídeo que eu gravei no meu canal do YouTube se chama Feito é Melhor do que Perfeito. Porque por muito tempo na minha vida eu hesitei em fazer as coisas que eu faço hoje, em construir o legado que eu tenho me preocupado de construir no meu dia a dia, agora no meu presente, em cada um dos meus dias. Porque muitas vezes a gente se acha inseguro, a gente se acha incompetente. Por mais que você tenha qualificação ou experiência, você sempre começa a se comparar com as outras pessoas, a achar que alguém fala melhor do que você, ou faz melhor do que você, ou tem mais conteúdo para contribuir do que você. E enquanto você não decide fazer a sua parte, tem um monte de gente fazendo. E alguns até de forma mais deficiente do que você poderia fazer. Mas eu sempre digo que o importante é fazer, não é ter vontade de fazer, não é ficar planejando, não é ficar pensando no que você poderia fazer. É chegar lá e ter uma atitude de construir alguma coisa a partir de hoje, a partir do seu presente. O futuro vai acontecer e vai aperfeiçoar e melhorar aquilo que você começou hoje. Então eu gravei esse vídeo, Feito é Melhor do que Perfeito, baseado numa história de um amigo de trabalho que uma vez entrou na minha sala e me fez uma consulta dizendo que ele estava precisando de uma orientação do que ele deveria fazer na vida. Ele tinha um bom emprego, ele tinha estabilidade, ele tinha boas referências no trabalho, ele era uma pessoa super bem qualificada no que fazia, tinha um bom conceito dentro da empresa, ganhava um salário estável, tinha família, esposa, filha, e estava prestes a ter que tomar uma decisão de começar um negócio próprio. E aquele negócio próprio não tinha toda aquela estabilidade que o trabalho que ele exercia naquela ocasião lhe dava. Ele ia ter que construir tudo. E ele começou a citar e enumerar uma série de coisas que deixavam ele inseguro. E eu falei para ele o seguinte, que baseado no que eu conhecia dele, não existia nada que me fizesse duvidar que qualquer coisa que ele fizesse daria certo. Porque ele era uma pessoa competente, era uma pessoa muito bem centrada nos ideais que ele tinha de vida, de propósito, de trabalho. E eu falei, olha, qualquer coisa que você faça vai dar certo. Pode não ficar do jeito que você gostaria hoje, mas você começa. Você parte para o que você tem hoje, começa com as ações necessárias, que mais tarde tudo vai se aperfeiçoando, tudo vai chegando onde você gostaria. E ele fez isso e foi se capacitar, foi buscar cursos que melhorasse aquilo que ele pretendia fazer, que era um ramo de doceria, de confeitaria, e ele foi se aperfeiçoando cada vez mais, foi conquistando espaços muito relevantes, participou de um programa, de um reality super importante na televisão, voltado para o ramo de negócio dele. Não venceu, mas saiu super bem colocado e cheio de experiência. E logo começou a aparecer em capas de revista, começou a atender pessoas globais, começou a fazer bolo para pessoas famosas. E isso foi cada vez mais sendo uma mola, né? Um propulsor na vida dele. É como se fosse uma roda que na inércia está parada e você não é capaz de saber aonde ela pode ir. Mas no momento em que você dá o primeiro impulso, você empurra essa roda, ela começa a girar. E a partir do momento que ela começa a girar, ela não para mais. Porque você vai encontrando pessoas, situações, oportunidades. Quanto mais você vai se capacitando, mais situações vão aparecendo na sua vida. E aquela fórmula que a gente fala da sorte, que é preparo e oportunidade, as oportunidades surgem quando você não está preparado. Não adianta que você não é capaz de assumi-las. Mas quando você começa a se capacitar, você está preparado,
Toda oportunidade que surge, você pode abraçar. Então foi isso que o Alex fez. E hoje ele é uma das referências dentro do nicho de mercado dele. E eu conto isso para vocês hoje, nesse primeiro dia útil do ano, e vou falar de algumas outras situações, para que você entenda que um legado não precisa existir desde lá da sua infância, desde a sua adolescência. Ele pode começar a ser construído hoje. E o legado é o seu propósito. Muitas vezes as pessoas falam assim para mim: mas Sônia, como é que eu posso descobrir o meu propósito? Eu não sei. Às vezes elas se queixam que a vida é um pouco sem sentido. Ah, minha vida é vazia, eu não consigo encontrar o meu propósito, eu não sei o que eu vim fazer nessa vida. Você sabe, se você começar a aprender, a se ouvir, a ouvir o seu coração, ouvir a sua intuição, ouvir as coisas que falam dentro de você, numa voz da sua consciência, numa voz quase como se fosse o seu cérebro trabalhando para te passar uma mensagem, você vai descobrir qual é o seu propósito. Geralmente, o nosso propósito está muito ligado a coisas que nós temos facilidade de fazer. Tem pessoas que nascem com dons e outras que vão aprendendo as coisas e se tornam mais habilidosas do que aquelas que têm um dom natural de alguma coisa. Porque a excelência nada mais é do que treino constante. Quanto mais você treina alguma coisa, quanto mais perseverante e constante você for em fazer alguma coisa, mais especialista naquilo você se torna. Quando você vê uma pessoa, por exemplo, jogar tênis de forma magistral, você acha que aquela habilidade dela foi assim do dia para a noite? Claro que não. Se você observar a vida dos atletas, eles treinam 12, 14, 16 horas por dia. Eles fazem aquilo constantemente, diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente. Eles incorporam o treino na vida deles até que um dia aquilo flui. Aquilo é como se fosse a água de um rio, sabe? Ela não precisa que ninguém empurre ela para onde ela tem que ir. Ela simplesmente vai. Mas nós precisamos contribuir com as nossas habilidades, descobrir qual é o nosso propósito na vida para que a gente sinta essa satisfação. Eu falei para vocês do Alex, desse meu amigo. Tem outros 3 amigos meus, são 3 irmãos. Esses meninos são filhos de uma família super bem estruturada, uma família onde o pai, a mãe e esses filhos sempre estiveram juntos, sempre prezaram por união, sempre prezaram por valores e importantes na vida. Eu não estou dizendo que famílias que se dissolvem não conseguem também ser bem-sucedidas. Hoje em dia nós temos uma série de pessoas que se separam, que constroem outras famílias, que têm filhos de pais ou mães diferentes. Nada disso é relevante para você ter ou não ter sucesso. Cada um leva a sua família da forma que lhe faz feliz. Nesse caso específico, eu estou falando de uma família daquele molde tradicional. Ninguém nunca se separou, todo mundo vive junto, o pai e a mãe são muito dedicados aos filhos. Tiveram esses 3 filhos, 3 homens, né? E eles, num determinado momento da vida, resolveram montar um negócio, não os 3 juntos, porque um deles era de um outro segmento, e montaram uma rede de fast food, né? Eu conheci a primeira loja deles, era num shopping, se eu não me engano, em São Gonçalo, né, que é indo para Niterói, e eles tinham uma primeira loja lá.
Dessa primeira loja, eles começaram a ter outras lojas, depois desenvolveram um sistema de franchise do negócio e começaram a crescer e se desenvolver. Ou seja, começaram a fazer o que a gente está comentando hoje aqui. Começaram a construir um legado deles. Em certo momento da vida, o terceiro irmão, que era de um outro segmento, também se incorporou nessa rede que eles tinham. E os três começaram a trabalhar juntos no mesmo negócio. Hoje, eles estão em quase todos os shoppings do Rio de Janeiro. É difícil você ver uma praça de alimentação de qualquer shopping que você vá que não tenha lá uma loja Billy the Grill, que é a cadeia Billy the Grill, que vocês devem conhecer, o Vizinhando também, e eles têm uma série de outras marcas, vocês podem entrar lá na página e ver, e essa história começou de uma loja, uma única loja. Hoje eles estão em todos os shoppings do Rio, em muitos lugares de praças de alimentação e de outros centros gastronômicos que não estão só em shoppings. Já estão internacionais porque partiram para Portugal. Em Portugal também já está tendo o negócio deles. E tudo começou quando lá atrás, acho que uns 15 anos atrás, eles tinham uma única lojinha num shopping de São Gonçalo. Hoje você ouve falar do Billy the Grill, do Vizinhando, de todos os negócios, todas as marcas que eles têm, porque eles estão construindo um legado que vai ficar. Eles estão casados, têm filhos, esses filhos provavelmente no futuro talvez trabalhem ou não no ramo de negócio deles, mas o importante é que dia a dia eles fizeram uma aliança com essa vontade de construir alguma coisa. Você precisa construir alianças, boas parcerias, estar em bons ambientes. Aquela máxima que diz que você é resultado ou você é muito, o reflexo das 5 pessoas com quem você mais anda, é muito verdade. Repare, aquela situação de diz-me com quem andas que eu te direi quem és. Um mestre da espiritualidade dizia que para ele era diferente. Diz-me quem és que eu te direi com quem andas. Não importa o vice ou versa, mas na verdade você se identifica muito com as pessoas do meio em que você vive. O Wesley Delanogari, que é lá o criador do RD, do Reservatório de Dopamina, ontem nós tivemos uma conversa, um papo, no sábado, no último dia do ano, sobre algumas situações que podem fazer seu ano melhor, podem tornar seu ano melhor, e eu falei do Wesley. Ele criou lá o RD, que é o Reservatório de Dopamina, ele é uma pessoa jovem, super bem sucedida, está construindo um legado invejável, porque não só o reservatório de dopamina, mas como a clínica dele e tudo que ele se envolve e constrói, tem a paixão do propósito de vida dele, É isso que eu falo para vocês. Observem as pessoas que são bem-sucedidas. Elas têm pontos em comum. Elas podem espelhar para você e inspirar você o que já deu certo para elas. Muitas vezes eu falo do quanto é importante você modelar a sua vida nos moldes de quem já construiu alguma coisa importante, já está fazendo um legado importante, que você possa se inspirar nele para ter o seu. Eu acredito muito que a paixão é uma coisa que move o nosso propósito de vida. Porque você descobre as coisas pelas quais você é apaixonado com muita facilidade. Eu conheço crianças muito novinhas que têm paixão por desenhar e desenham de uma forma
muito interessante, né? O Arthur, irmão da minha neta, desenha de uma forma muito interessante. A filha da Elane Jugnático, que também trabalhou comigo, desenha de uma forma muito interessante. A Elane, que é a mãe dela, diz que ela adora desenhar, ela gosta. Isso, muito provavelmente, se ela alimentar, se ela colocar foco e treino, será uma excelente desenhista em algum ramo do mercado, né? Eu gosto de gente, eu sempre gostei de gente, sempre fui fascinada pela história das pessoas, por ajudar as pessoas, por compartilhar aquilo que eu aprendia com as pessoas. Então eu me dediquei a isso, ao desenvolvimento humano, a transformar a vida das pessoas num legado de coisas que sejam boas para ela. É isso que me move. É por isso que eu sou apaixonada. É por isso que eu faço processos de coach, de mentoria, de passeios, de viagens, de conteúdos compartilhados para dar a você um pouco do que eu adquiri, porque ficar comigo não adianta. Eu queria citar para vocês uma coisa que eu acho muito válida como analogia e que eu sempre menciono para as pessoas. A sua chave do carro ou de casa, né, não importa qual chave seja, ela não abre outras portas. A sua chave abre a sua porta. A chave do seu carro não liga a outros carros, ele liga o seu carro. Ele é capaz de abrir, fechar, acionar e desligar o seu carro. A sua chave, quando em outra fechadura, ela emperra, ela não consegue abrir. Ela, na sua porta, roda com facilidade e abre, e você consegue entrar na sua casa ou fechar quando você sai. Nós temos no Universo SG uma chave mágica para você. Eu digo que é uma chave mágica porque não é nada do outro mundo, mas é a forma que você encontra de abrir as suas portas, as portas que estão fechadas, as portas que às vezes você até sabe o que tem do outro lado, mas não tem a chave para abrir. E quando você tem a chave certa, uma chave que transforma, ela consegue fazer tudo ficar tão mais fácil para você. A outra analogia que eu sempre levo às vezes no meu treinamento é o controle remoto. Para que serve o controle remoto da sua TV ou qualquer controle remoto que você tem aí na sua casa? Esse aqui, por acaso, é da TV. Ela liga a minha TV, desliga, troca de canal, aumenta o som, diminui o som. E nesse propósito de vida, de nós começarmos um bom relacionamento com 2023, eu trouxe para vocês a chave que a gente pode ter para melhorar esse relacionamento e o controle remoto. Por quê? Quantas vezes na vida você fica ouvindo coisas e você não abaixa o volume disso que você está ouvindo? Você deixa isso perturbando a sua vida, os seus dias, interminavelmente. E você fica ouvindo aquilo o tempo todo. Pode ser uma pessoa que te aborrece, um chefe que te incomoda, um parente que não é uma pessoa muito agradável para você, um vizinho inconveniente. Qualquer que seja a situação, você tem que aprender a usar o seu controle remoto, abaixar o volume, não deixar que isso atrapalhe a sua vida, criar o seu controle mental para você desintoxicar daquilo. Ou às vezes você está precisando trocar de canal, ou seja, mudar o seu meio ambiente de convivência com as coisas. Você já ouviu pessoas que reclamam o tempo todo de alguém, mas não sai de perto daquela pessoa? Pode ser quem for, às vezes é até um marido, né? Às vezes a gente precisa conservar a nossa família, mas dentro de um ambiente que seja saudável. E nós vemos muitos relacionamentos, às vezes, que não são mais saudáveis, nem para a própria pessoa, nem para os filhos, nem para os relacionamentos interpessoais.
Ou aquela pessoa amiga de trabalho que é uma pessoa inconveniente, mas você não sai de perto, você alimenta aquilo, você escuta, você dá atenção, você não troca de canal. Aprenda a trocar de canal em 2023 para tudo aquilo que te incomoda. Aprenda a desligar as coisas, as pessoas, as situações que te incomodam. Você precisa ter um controle mental para isso. Você precisa ter uma chave que te abra as coisas ou que feche aquilo que não está funcionando bem na sua vida. Se você tem esses dois instrumentos com você, você começa a aprender a fazer a sua vida melhor, a tornar os seus dias melhor. Mas aí as pessoas falam assim, mas tá, tudo isso é simbólico. Eu não tenho isso comigo. Como é que eu vou fazer? Na hora que alguma coisa acontecer, o que eu faço? Eu costumo dizer que a nossa mão é o nosso melhor controle que existe. Eu falo que eu sou responsável pela minha vida. Sempre eu digo isso. Quem vai nos treinamentos já conhece. Eu sou responsável pela minha vida. Eu preciso ter na palma da minha mão o controle da minha vida. Porque se eu deixar isso à mercê do outro, eu vou perder tudo que é importante para mim. E a gente está aqui começando um novo relacionamento. Quem é que disse que um ano não pode ser como uma pessoa? Né? As pessoas, elas chegam na nossa vida, elas vão embora, elas ficam conosco, elas permanecem 24 horas às vezes na nossa vida, e um ano também. O ano chega na nossa vida, 2022 foi embora da nossa vida, 2023 vai passar 24 horas conosco, 365 dias do ano. Ele vai trazer dias de sol, dias de chuva. Tem horas que você vai olhar pela janela, vai estar de dia, um céu e um sol maravilhoso. Tem horas que está de noite. Tem noites que tem lua, tem noites que tem raio. Tem noites de trovão e noites de lua cheia. A nossa vida é igual, sabe? Nem sempre tudo é da mesma forma. Tudo muda. Nós precisamos fazer uma aliança com os propósitos que nós queremos nesse novo ano, nesse nosso companheiro que chegou na nossa vida há 2 dias. Ele vai ficar comigo me aborrecendo? Ele vai ser uma pessoa que vai testemunhar que eu sou uma pessoa chata, resmungona, sabe, mal-humorada? Ou ele vai testemunhar que a partir de hoje eu quero construir um legado melhor para minha vida? Marcinha, um beijo para você, Bruna, Carol, que bom ver vocês por aqui, sejam bem-vindas. São pessoas maravilhosas que convivem na minha vida. Gente, o nosso relacionamento com um ano novo é como se fosse com uma pessoa. A Márcia que está aqui, a Márcia Flau, tem uma gatinha chamada Aurora. A coisa mais linda. Ela falou, Sônia, a Aurora salvou minha pandemia, porque ela me fazia companhia, eu gostava de ficar com ela. Ela é uma pessoa, uma gatinha que parece uma pessoa, tem lá o temperamento dela, quando ela está aborrecida eu sei, quando ela está feliz eu sei. É uma gata, mas para ela é uma companhia. Não é uma pessoa, mas é uma companhia. O ano não é uma pessoa, mas é uma companhia. Ele vai estar conosco. Então, trate de não ser mal-humorada, de não ser uma pessoa pessimista. Trate de ver esse ano novo de uma forma boa para você, né? Que te faça coisas boas na sua vida. Eu falei para vocês do Alex, falei para vocês desses 3 irmãos que tem a cadeia lá do Billy the Grill, do Vizinhando, que começaram com uma loja e hoje eles estão construindo um belo legado de estar em tudo quanto é centro gastronômico do Rio de Janeiro e até fora do Brasil. E você pode construir também o seu legado. Quero falar de uma outra pessoa por quem eu tenho uma admiração muito grande.
Ela é uma pessoa super sensível, uma pessoa que tem a sensibilidade à flor da pele, um olhar para a vida maravilhoso, que constrói o legado dela de uma forma invejável, porque se tornou mãe, hoje tem 2 filhos incríveis, lindíssimos, e ela se formou, já esteve nas nossas boas conversas, conversando conosco, é fisioterapeuta, e em um momento da vida ela achou que não estava feliz fazendo o que estava fazendo e foi construir um outro caminho, pegou um atalho, né? E hoje ela está trabalhando e explorando um propósito de vida dentro da fotografia. E é muito interessante você ver as pessoas que são apaixonadas pelo que fazem. Por que você é apaixonada? Bota aqui para mim. Eu adoraria ler que um de vocês colocasse aí para mim pelo que vocês são apaixonados. Eu gostaria demais de conhecer qual é a paixão de vida de vocês. Bem, ela começou a trabalhar com fotografia e começou a se dedicar de uma forma muito bem responsável, focada e determinada nesse atalho que ela pegou para escolher do que ela iria fazer na vida. E foi se especializar, fez cursos, começou a postar os trabalhos que ela já desenvolve hoje, e vocês veem a paixão através das palavras, através do olhar, através de como ela capta aquelas cenas que ela fotografa. Isso é uma coisa maravilhosa. Eu depois, vocês sabem que eu sempre coloco o arroba de quem eu cito nas lives nos comentários. Eu vou colocar. Eu estou falando da Mariana Garcia Fotografia, né? Que é o arroba dela. Mariana Garcia Fotografia. Ela tem uma paixão pelo que faz nos detalhes de cada uma das coisas. Quando ela entrega a fotografia dela, ela entrega um pendrive para que a pessoa tenha aquelas fotos, ela entrega as fotos trabalhadas, ela coloca textos de sensibilidade única nessas postagens que ela faz. E é maravilhoso, porque o legado está sendo construído no passo a passo e com certeza daqui a algum tempo ela vai poder colher aquilo que todos nós gostaríamos de colher naquilo que a gente faz, né? Eu falei que nós todos temos algo em comum com Pelé, que seria o legado, porque atualmente a gente está ouvindo falar muito do legado do Pelé por conta do falecimento dele. Você vê como é lindo ver uma pessoa que passou na sua jornada de vida encantando o mundo naquilo que fazia. Porque o Pelé encantou o mundo, não foi só o Brasil. Com o falecimento dele, jornais do mundo inteiro estamparam nas suas primeiras páginas fotos e elogios e enaltecendo e agradecendo por esse legado que ele deixou. Em todas as línguas, em todos os cantos do mundo, de todas as vozes, né, de todos os idiomas, o Pelé se fez uma pessoa conhecida, uma pessoa querida, uma pessoa amada, pela simplicidade que ele parecia ter, não o conheci pessoalmente, mas é o que todos falam do legado dele, né? Todos citam que ele era uma pessoa simples, humana, generosa, feliz, risonha, tinha sorriso largo, tinha sempre uma palavra de contribuir com o que ele tinha de conhecimento para o outro, e jogando bola, que é uma coisa que hoje em dia até se torna importante para muitas pessoas, mas no passado nem era tanto, né? As pessoas não tinham a relevância que hoje em dia tem um grande jogador de futebol. E o Pelé conquistou, já com pouca idade, uma relevância internacional, nacional e internacional. Conquistou 3 Copas do Mundo, teve por 3 vezes a taça do mundo, né, da Copa nas suas mãos. Então, é lindo ver uma pessoa que, durante a sua trajetória de vida,
consegue deixar um legado tão importante e tão maravilhoso como o Pelé. Só que cada um de nós também temos o nosso legado. E eu queria, nessa conversa de hoje com você, te provocar essa pergunta: qual é o legado que você está construindo? Qual é o legado que você quer deixar como referência da sua existência na Terra, nesse tempo que te foi emprestado para viver aqui, nas pessoas, nas lembranças que as pessoas vão ter de você, vão falar de você, vão citar você pelo que você fez no seu trabalho ou nas suas amizades, nos seus relacionamentos. Que legado é esse? O Pelé tinha o dele, eu provoquei hoje uma pergunta e falei o que você tem em comum com o Pelé. Esse legado, cada um de nós vai ter o seu. É uma coisa só nossa, né? Esses irmãos Costa que eu falei, que eu admiro muito, que é o Luiz Henrique, o Luiz Felipe e o Luiz Sérgio, estão construindo um império deles de legado, né, do que eles fazem. A Mariana, com a sua fotografia, está construindo um legado de sensibilidade, está registrando momentos que nunca mais aquelas pessoas vão ter, a não ser vendo as fotos que ela faz, a não ser vendo aquilo que ela está fotografando, da forma como ela fotografa, com a sensibilidade que ela provoca nas pessoas para ter aqueles sorrisos, aquelas mãos, aquela aproximação que ela consegue registrar, que vai ficar para sempre. Ou seja, cada uma daquelas pessoas vai lembrar da Mariana sempre com o carinho desse legado que ela está fazendo, com a paixão que ela tem pelo trabalho dela, por tudo que ela está construindo na vida dela para deixar como parte da sua história, da sua trajetória. Uma outra pessoa que eu gostaria de falar com vocês, e que eu até citei, né, nas minhas conversas do último dia, do dia 31, é sobre o Érico Rocha. Foi uma das primeiras pessoas que me inspirou na decisão de partir para fazer alguma coisa em redes sociais, porque eu tenho um pouco de aversão à rede social. Eu nunca gostei. Eu sempre gostei do olho no olho, do toque na pele, do presencial. Eu gosto de falar com as pessoas. Aqui eu sinto falando com você. Estou te olhando. Não sei quem está me vendo, mas eu estou mandando para você um recado apaixonado daquilo que eu faço, com o maior carinho, para tentar levar para você alguma coisa boa para a sua vida. Esse ano vou vir aqui conversar muito com vocês, mas de nada vai adiantar se você não compartilhar com seus amigos, não convidar para vir para o nosso papo, pegar a sua água, pegar o seu chazinho, pegar alguma coisa que você goste de beber e trazer para a conversa, acender o seu incenso. Estou sempre com o meu incenso aceso por aqui. Quando eu venho bater papo com vocês, fica aqui, ó, sempre meu incenso que está perto de mim, que eu gosto, para perfumar o meu ambiente, para tornar as coisas melhores. E o Érico foi uma pessoa que me inspirou a pensar, por que não? Eu sempre trabalhei com gente no corporativo, mas depois que eu saí do corporativo, eu falei, vou fazer coisas presenciais, mas as redes sociais não estavam muito no meu foco. Só que vendo os vídeos do Érico e ouvindo as coisas maravilhosas que ele sempre fala, eu falei, por que não? Porque é uma forma de você poder ampliar um pouco mais aquilo que você diz. Se eu falo para algumas turmas presenciais, na internet eu posso falar para muitas outras pessoas. E se alguma coisa do que você ouviu for importante, você pode compartilhar com seus amigos e isso vai se estendendo cada vez mais para um número maior de pessoas ainda. Eu tenho o canal do YouTube, que é lá o Universo
da Sônia Garcia, que eu vou adorar se você se inscrever e frequentar, onde eu também deixo algumas mensagens. Então, o legado que eu quero deixar é transmitir para você tudo que foi importante e relevante para mim. E o objetivo de ter vindo aqui hoje foi aproveitar o primeiro dia útil do ano para dizer para você que você deve fazer uma boa aliança com esse ano que está chegando na sua vida. Sabe aquela história, combinado não sai caro? Então, tira um tempinho para você e combina o que você quer fazer nesse ano com ele. As coisas que nós não temos como interferir, não adianta eu te dizer aqui porque você não vai conseguir interferir ou modificá-las, mas você vai poder se adaptar bem a elas. Por exemplo, a pandemia é uma coisa que veio em 2020 sem que a gente pudesse ter o mínimo controle de como ela iria ocorrer na nossa vida. Mas durante a pandemia teve muita gente que reclamou e outros que arregaçaram as mangas e inovaram, criaram, desenvolveram a criatividade de tornar o negócio diferente. Se não podia ir para o escritório, trabalhava de casa. Se não podia falar presencialmente, começou a fazer live, começou a fazer as coisas de casa. Muitas vezes as pessoas perceberam que se gastava muito tempo, dinheiro e energia em coisas que podiam acontecer virtualmente, através das lives, através dos processos de meeting, de Zoom, de reuniões virtuais, e nada parou, nada deixou de acontecer, muito pelo contrário. Algumas pessoas até cresceram, evoluíram, inovaram seus negócios por causa da pandemia. Então, em qualquer situação, gente, existe aquele que vai reclamar e existe o que vai fazer. Existe o que vai pingar o limão no olho e ficar chorando, e existe literalmente aquele que vai pingar o limão na água, botar açúcar e fazer uma limonada. E quem gosta, uma caipirinha. Então, tudo depende da sua atitude. Tudo depende das alianças que você faz. Tudo depende de que legado você quer construir para a sua vida. Sabe? Você quer ser lembrado por quê? Por uma pessoa amarga? Uma pessoa que só reclama? Uma pessoa que ninguém quer estar perto? Ou você quer ser lembrado por aquela pessoa que traz energia, que dá ânimo, que dá positividade, que alguém pode contar com você sempre que você precisar e estiver com aquela pessoa? Pelo que você quer ser lembrado? Você será lembrado pelo legado que você construir. E você pode construir a partir de hoje, dia 2 de janeiro, primeiro dia útil do ano, sabe? Você pode simplesmente desligar essa live e não ver mais, ou você pode falar, eu acho que isso aqui seria importante para Maria, para o João, para o José. Quem sabe isso ia fazer diferença para a Rita, para a Joana, e mandar, compartilhar a nossa conversa com os seus amigos, chamar para que eles se inscrevam no canal do YouTube. Eu quero ter 1000 inscritos lá, é um desafio para 2023. Então, só você pode me ajudar com isso. Levar a nossa voz, a nossa conversa para mais pessoas, ficar ligado no Universo SG para que 2023 seja um ano em que a gente possa se encontrar muitas vezes, né? Colocar em prática muita coisa que eu tenho para levar para a sua vida, de forma que você tenha uma chave para abrir tudo que você precisa de bom na sua vida e aprenda a usar o controle remoto. Hoje eu estou fazendo aqui só uma analogia, mas nos nossos treinamentos nós temos isso muito aprofundado. E você realmente aprende a ter a sua chave, o seu controle remoto, a sua âncora, o seu amortecedor de comunicação, todas as coisas que tornam a sua vida mais fácil, melhor e mais cheia de propósito, aquele propósito que está dentro de você e que às vezes você ainda não atentou de que precisa despertá-lo. Então vamos fazer uma boa aliança com 2023,
vamos nos casar com esse ano de uma forma assim inseparável. Vamos ser fiéis a todos os propósitos que nós tivermos para cumprir em 2023. E usar essa aliança a cada momento que você tiver uma dificuldade, dizer não, eu fiz um combinado lá no começo do ano e eu vou honrar esse combinado. Eu vou honrar isso que eu me determinei a fazer durante esse ano todo, para que lá no final do ano eu tenha como dizer, esse ano eu construí parte do meu legado e as evidências foram essas, essas e essas. Então é isso que eu queria deixar para você hoje. Acompanhe o nosso Universo SG, fique ligado nos nossos avisos, nas nossas comunicações, que tem muita coisa boa que vem por aí. Agradeço a presença de cada um que esteve aqui conosco e com todos os que vão ver depois. E espero que você fique sempre ligadinho na nossa audiência aqui do Universo SG, toda vez que a gente tiver uma coisa boa para trocar com você. E vou gostar que você mande as sugestões para mim daquilo que você quer ouvir, que a gente possa trazer aqui para falar para você. Um beijo grande, boa semana e faça aí o seu cantinho do pensamento e descubra que alianças você quer fazer e que legado você vai começar a construir. Até nossa próxima conversa.